Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que Deus nos dá de estarmos na sua casa, prestarmos culto a Ele, tendo uma vez nós cantado louvores, entoado orações e também lido a palavra do Senhor. Adoremos ao Senhor agora por meio da exposição da palavra dEle. Momento esse que é o momento mais alto, que podemos dizer assim, é o clímax do culto, onde Deus há de falar com o seu povo, com a sua igreja, pessoalmente, por meio da sua palavra. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Estamos fazendo uma exposição sequenciada desse evangelho. Já temos alguns meses expondo esse evangelho maravilhoso. Estamos agora no capítulo 14 e hoje nós iremos expor do versículo 17 até o versículo de número 31. Essa será a porção que nós leremos e também a porção que será exposta nessa noite. Marcos, capítulo 14, do versículo 17 até o versículo de número 31. Todos acharam? Diz assim, então, a bendita, santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: por acaso sou eu? Porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez ao Senhor, pedindo a Deus iluminação, graça, que Ele possa falar ao nosso coração por meio de passagem tão dramática e tão forte para nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac,
e Deus de Jacó. O Deus vivo e imutável e eterno, que rege tudo com a palavra do teu poder. Senhor, que nesse momento está sentado em um trono de glória, como governante, regente de todas as nações. O Senhor que é altíssimo, e não há quem se compare ao Senhor, nem nos céus e nem na terra, porque o Senhor é o único Deus que há, e poderoso igual o Senhor não há outro sequer. E é com temor e tremor, Senhor, que chegamos agora na tua presença. E em nome de Jesus, ousamos suplicar ao Senhor, ó Deus, que fale conosco nessa noite, que tu faça ecoar a tua voz em nosso coração, de tal modo, ó Deus, que possamos ouvi-la, apreendê-la e guardá-la em nosso ser, de modo que ela rege a nossa vida, rege a nossa conduta, os nossos pensamentos, e nos faça, ó Deus, um povo, homens e mulheres para o Senhor. Ó Senhor, glorifica o teu nome nessa noite. Mostra, ó Deus, as maravilhas do teu poder por meio da exposição da tua palavra. Traz conversão, Senhor Deus, por meio dela, arrependimento, transformação, traz consolo, traz orientação. Ó Deus, encaminha ela do modo como tu já tens designado para o seu fim. Glorifica, Senhor Deus, o teu nome. E quanto a mim, Senhor Deus, tem misericórdia, porque pesa sobre mim essa responsabilidade de ser fiel ao Senhor. E tu sabes, ó Deus, da minha estrutura, tu sabes que sou pó, falho, um verme, Senhor Deus, sujeito a tantas fraquezas e tantas limitações, e peço que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de mim, e que eu possa ser achado fiel diante do Senhor na exposição da tua palavra. Usa-me, ó Deus, como teu instrumento, por meio do teu Espírito. Coloca uma brasa viva, ó Deus, na minha boca, de tal modo que aquilo que o Senhor tem intencionado a falar seja tão somente isso, que saia, ó Deus, dos meus lábios à luz desse texto. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, alguns de vocês aqui já recebeu, por acaso, alguma loucura de amor, seja pelo seu cônjuge ou pelo seu namorado? Será que você já recebeu, você sabe qual é a sensação de receber uma loucura de amor? Hoje em dia estamos acostumados, por exemplo, principalmente estamos acostumados a ver pessoas fazendo loucuras de amor. Há um tempo atrás, houve um programa de televisão que tinha um quadro exatamente com esse nome, Loucuras de Amor, onde uma pessoa comum se apresentava em rede nacional e fazia uma declaração para o seu cônjuge ou para o seu namorado, a fim de provar o amor que ele tem, que ele sentia para essa pessoa. Acontece que isso fez tanto sucesso que espalhou por algumas cidades do Brasil. Inclusive, algumas pessoas, aquelas pessoas que não podiam ir à rede nacional, elas alugavam um carro de som e chegavam na porta do seu pretendente, né? E a pessoa era lido ali uma carta ou uma declaração de amor por aquela pessoa que aquela pessoa tanto gostava, né? E essa seria a sua, então, declaração de amor. Mas além disso, né? Existem também aquelas pessoas que não motivadas por esse programa de televisão, mas que também que fazem loucuras por causa de algum amor, também tomam atitudes, assim, vamos dizer, que a gente consideraria alguma loucura. E eu digo isso daquelas pessoas que tanto amam, por exemplo, o dinheiro, e são capazes de fazer uma loucura até mesmo de perder um relacionamento, ou até mesmo uma amizade. Ou até mesmo aquelas pessoas que amam tanto os prazeres, que são capazes de cometer a loucura de sacrificar o seu próprio corpo. E ainda existem aquelas pessoas que amam tanto a si próprio, que rompem até mesmo o seu relacionamento com Deus. A verdade é que as pessoas, elas costumam fazer loucuras
por aquilo que eles amam. E há algumas loucuras que nós poderíamos dizer assim benéficas e outras que não são tão benéficas assim. Mas o que eu tenho para mostrar a vocês nessa noite, na verdade, é uma loucura extremamente benéfica. Uma loucura extremamente benéfica, tanto para a nossa alma, quanto para a nossa vida e ainda para o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos assim de loucura porque estamos falando de uma perspectiva humana, perspectiva terrena. Porque quando nós partimos da perspectiva divina, ao olhar para esse texto, nós vemos que não é uma loucura como nós estamos acostumados a pensar, mas é uma loucura que nada mais é do que a expressão da graça de Deus para com o pecador. Na verdade, é a expressão máxima do amor de Deus que Ele tem para pecadores infiéis. E é exatamente essa loucura que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, do versículo 17 ao versículo 31. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma declaração de amor. Nós vemos o Senhor Jesus fazendo uma loucura de amor para aqueles que são seus discípulos. E que loucura é essa, pastor, que o Senhor está se referindo? Nada mais é, meus irmãos, do que fazer uma aliança com pecadores infiéis. Exatamente isso. Jesus faz um contrato, ele faz um pacto com homens e mulheres que ele sabia que ia trair ele em algum momento da sua vida. E é exatamente com essas pessoas, com esses pecadores, que ele demonstra o seu amor, fazendo um pacto, fazendo uma aliança com ele. Certamente, esse tipo de loucura você não vai encontrar nos programas de televisão, mas nós encontramos, assim, essa loucura que podemos dizer que é extremamente benéfica, a demonstração da livre graça de Deus em fazer uma aliança com pecadores infiéis, um contrato, um compromisso de vida, uma aliança com pessoas infiéis. Se você soubesse que o seu marido ou a sua esposa o trairia, ou o seu namorado viveria lhe traindo, você faria uma aliança com ele, um compromisso com ele? Mas nós vemos exatamente isso, aqui nessa passagem. Jesus fazendo uma aliança com pecadores infiéis. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos aprender essa noite à luz dessa passagem. Se vocês se lembram bem das passagens anteriores que nós havíamos exposto, no início do capítulo 14, nós vimos aqui que aquelas pessoas que têm, verdadeiramente um grande interesse pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela dá aquilo que é mais precioso, ela dá aquilo que é mais caro, como nós vimos ali na expressão da mulher que derramou um preciosíssimo bálsamo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ela tinha o Senhor Jesus como um grande investimento, e então ela dispensou sobre ele aquilo que era mais caro. E nós vimos na passagem posterior que a expressão disso, ela é tributada em obediência, onde nós vemos os discípulos do Senhor aqui, verdadeiramente discípulos do Senhor, mostrando que eles entregam a sua vida, confiam no Senhor, dando-lhe plena obediência a Ele. E agora na passagem do versículo 17 até o versículo de número 33, nós vemos todas essas coisas juntas na figura do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra aqui, meus irmãos, o interesse que ele tem por aquilo que é mais caro para ele, que são seus discípulos, a ponto de entregar a sua própria vida, firmando com a sua própria vida uma aliança, um pacto de sangue com esses homens, mesmo sabendo que eles seriam completamente rebeldes e infiéis com a sua pessoa. E nós vemos então aqui o Senhor Jesus dando prova desse amor que ele sente pelos pecadores. E a primeira coisa que nós vemos, meus irmãos, do versículo 17 ao 21 e do versículo 27 ao 31, é que Jesus ele demonstra o seu amor
suportando a infidelidade dos seus discípulos. É exatamente isso que nós encontramos nessas porções. Nós encontramos Jesus suportando a infidelidade dos seus discípulos. E do versículo 27 até o versículo de número 31, nós vemos então o Senhor Jesus firmando uma aliança de comunhão com esses discípulos infiéis. Essa é a prova do amor que Cristo tem para com os pecadores. Ele suporta a sua infidelidade e ele faz uma aliança de comunhão com aquele pecador que se junta a ele, mesmo sabendo que ele é infiel. É exatamente isso que nós iremos ver, meus irmãos, a partir de agora. Acompanhe comigo o que diz, então, o texto do versículo 17 até o versículo de número 21, do 27 até o 31, onde nós vemos o Senhor Jesus suportando a infidelidade dos seus discípulos. Veja o que diz comigo. E ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Aqui, meus irmãos, nós temos a soma de tudo o que o versículo 17 a 21 tem para ensinar e o que o versículo 27 a 31 também tem para ensinar. O Senhor Jesus, ele está aqui nada mais, nada menos do que suportando a infidelidade. Nessa primeira porção, do versículo 17 ao 21, meus irmãos, temos aqui o relato do Senhor Jesus Cristo anunciando aquele que o havia de trair. Nós estamos aqui em plena sexta-feira. A quinta-feira já se passou. O texto nos diz que já tinha virado o dia, né? Já era de noitinha. Ao cair da tarde, o Senhor Jesus conduziu os seus discípulos para o cenáculo, para aquele mesmo lugar onde os discípulos haviam preparado o lugar para que eles pudessem comer a ceia. E é exatamente nesse ambiente onde o Senhor Jesus se encontra. Lá estão os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Certamente havia outros discípulos, mas afinal de contas, o que o texto ele mais nos chama a atenção aqui é o fato dos discípulos do Senhor, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos em nenhuma passagem que o Senhor Jesus ficou sabendo por qualquer pessoa que Judas havia de trair a ele. Nem alguém do Sinédrio cochichou no ouvido de Cristo que Judas o havia de trair. Mas percebe bem, meus irmãos, que exatamente nessa passagem é onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo apontando para Judas como aquele que o havia de trair. Obviamente, ele não cita o nome de Judas, mas se nós lermos em outras passagens de outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Lucas e João, nós veremos ali que o Senhor Jesus, ele se direciona propriamente a Judas e diz assim: aquilo que você tem para fazer, faze-o depressa. Judas dando a entender então que o Senhor Jesus Cristo tinha plena consciência do que Judas estava prestes a fazer. E nós vemos então, meus irmãos, o Senhor Jesus aqui suportando toda essa traição. O Senhor Jesus sabendo que havia um dos discípulos dele que o haveria de trair. Mas isso não é tudo. Não era apenas Judas aquele que traria um critério de infidelidade ao Senhor. O próprio Pedro, aquele que estaria mais próximo do Senhor Jesus Cristo, aquele que era considerado uma das colunas entre os apóstolos, aquele que tinha mais proeminência. Quando o Senhor Jesus saía para os seus locais mais íntimos, era Pedro que o Senhor Jesus levava. E nós vemos aqui, meus irmãos, Pedro, à semelhança de Judas também, traindo o Senhor Jesus. Claro que ainda não é a hora dele trair, mas haverá um momento em que ele há de negar o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, o Senhor Jesus prevê a queda de Pedro. Se você olhar comigo lá no versículo 27, diz assim: então lhe disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia.
Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Veja, meus irmãos, dentre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, havia aqueles que o haveriam de o trair. Judas era um deles, mas o seu amigo íntimo, o seu amigo próximo também, Pedro, haveria de naquela mesma noite negar o Senhor Jesus 3 vezes, como ele de fato negou. Mas não acaba aí a infidelidade dos discípulos. Bastasse fosse Judas que entregasse o Senhor Jesus para o sinédrio. Bastasse Pedro negar o Senhor Jesus diante das pessoas que estariam à sua volta daqui a alguns minutos, depois dessa passagem. Mas não somente isso, meus irmãos. Temos também a infidelidade de todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você ler comigo, lá no versículo 31, ele diz assim, Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas o que acontece, meus irmãos, quando nós lemos o relato das Escrituras, do Evangelho, no que diz respeito ao trato dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo, nos é informado que na hora que os soldados vieram até Cristo, todos ficaram dispersos, todos abandonaram o Senhor Jesus, todos, de fato, como diz o versículo 27, se escandalizaram no Senhor Jesus Cristo e o deixaram sozinho. Então, não foi apenas Judas, não foi apenas Pedro, mas todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, no momento mais crítico da sua vida, que momentos após esse aqui, o Senhor Jesus seria entregue a Pôncio Pilatos e seria crucificado, os discípulos o abandonaram, o rejeitaram e os deixaram sozinho. E por que nós não podemos dizer, todos eles traíram ao Senhor Jesus Cristo? E quando nós olhamos para a passagem, meus irmãos, o Senhor Jesus sabe que todas essas coisas haveriam de acontecer. Ele não é pego de surpresa. Se você prestar bastante atenção, tanto no versículo 26, como no versículo 20, tanto no versículo 21, quanto no versículo 27, nos é informado que as Escrituras já tinham predito que o Senhor Jesus seria traído, como também seria abandonado pelos seus discípulos, por aquela passagem, por aquelas pessoas que estavam próximas a ele. E nós vimos aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus plenamente cônscio, plenamente inteirado de tudo o que há de acontecer com a sua, na conduta dos seus discípulos em relação a ele. E uma coisa que ele tem bem clara na sua mente é que os seus discípulos manterão infiéis contra ele. E ele suporta com plena ousadia, com plena segurança, com plena fidelidade a Deus, todas essas arguras, todas essas manchas na sua mente. Mas podemos ainda questionar o texto e nos perguntar quais foram realmente as intenções ou as razões dos discípulos de fazerem isso com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para as razões que os discípulos tinham para trair o Senhor Jesus, eram as razões mais egoístas possíveis. Quando nós olhamos, por exemplo, para Judas, qual a razão que Judas tinha para trair o Senhor Jesus Cristo? A razão nada mais era porque ele amava o dinheiro. Isso, Judas era o tesoureiro, ele era aquela pessoa que ficava encarregada das finanças. E foi exatamente porque ele queria ter lucro com a pessoa do Senhor Jesus, ele queria ganhar dinheiro com a pessoa do Senhor Jesus, que ele então entregou o Senhor ao sinédrio, exatamente nessa noite. E Pedro, qual era a razão que Pedro tinha, meus irmãos, para negar o Senhor Jesus Cristo? E a razão que Pedro tinha nada mais era
porque ele tinha um interesse muito grande em si próprio. Era alguém que se achava muito forte, era alguém que se achava muito poderoso, a ponto de não acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aí, o versículo de número 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: você jamais? Em verdade eu te digo, Pedro, que hoje, esta noite, antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro, meus irmãos, tinha uma autoconfiança muito elevada. Ele confiava demais nos seus braços, a tal ponto de não dar crédito na palavra do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de se achar mais poderoso do que a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus, da boca que expulsou vários demônios, da boca que fez uma tempestade calar. Ele se achou mais poderoso do que aquelas palavras que haviam saído da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele se considerava uma pessoa muito forte, ele se achava uma pessoa muito capaz de honrar a Deus com as suas próprias obras. E os outros discípulos, meus irmãos, qual seria a razão? Elas nada mais era do que a plena incredulidade. A incredulidade dos outros discípulos foi que o levaram a não acreditar, foi a incredulidade deles que o levaram a abandonar o Senhor Jesus. Se você vê no versículo 27, o Senhor Jesus faz questão de fazer uma citação de Jeremias, dizendo que aqueles que estariam com ele se escandalizariam. E eles, pegando aí a dianteira com Pedro, disse que de modo nenhum negaria, de modo nenhum abandonaria o Senhor Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, o que nós vemos aqui da parte de Cristo, nada mais é do que uma prova de pleno amor que ele tem pelos discípulos dele. Ele está andando com pessoas à sua volta que iriam lhe trair. Ele que sempre fez o bem a essas pessoas. Ele que nunca falou uma palavra sequer para ofender um dos seus discípulos. Aquele que colocava as pessoas, que amava o seu próximo como a si mesmo. Aquele que amou a Deus sobre todas as coisas. Ele agora estava sendo traído pelos seus discípulos e não estava apresentando qualquer reação contrária. Pelo contrário, ele colocou submisso à palavra de Deus. Ele se colocou humilde, aceitando tudo aquilo que Deus havia reservado para ele. Essa é a prova, meus irmãos, de que Jesus, ele ama os seus discípulos, porque ele suporta a infidelidade dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa e também assustadora saber que o Senhor Jesus, ele não olha para os nossos pecados como algo que necessariamente fere o nosso relacionamento com ele, que não necessariamente ele teria todas as razões para pegar todos os nossos pecados e lançar em nosso rosto, mas não é exatamente isso que ele faz. Pelo contrário, ele faz questão de externar para os seus discípulos, deixar claro para os seus discípulos tudo o que vai acontecer. E essa é uma prática que nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos saber tratar os nossos inimigos. Devemos aprender a tratar aqueles que nos ferem e nos ofendem. Certamente a nossa tendência é dar o troco, é dar na mesma moeda. Se ele me traiu, ele não merece mais a minha confiança. Ele não tem uma segunda oportunidade. Mas nós não vemos o Senhor Jesus fazer exatamente isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus lhe dá palavras confiáveis. Jesus lhe dá prova de confiança. Jesus lhe dá prova de amor para com essas pessoas que estão prestes a lhe trair. Certamente, talvez você diga assim, pastor, isso é algo difícil demais. Não, meus irmãos, não é algo difícil demais. Amar os nossos inimigos não é algo difícil demais. Nós vemos o Senhor Jesus aqui como homem obedecendo esse mandamento. Talvez seja difícil,
mas é possível nós fazermos isso, porque Jesus, que é Deus, mas homem também, ele suportou essas coisas e podemos fazer. Podemos experimentar isso na nossa própria carne e ser mais parecidos à semelhança de Cristo Jesus, suportando também a infidelidade daqueles que nos ofendem, sem necessariamente lançarem rosto. Isso não dá necessariamente a nós o direito de sermos irresponsáveis. Claro que devemos ser responsáveis e sabermos analisar todas as situações que nos cercam, mas devemos amar os nossos inimigos, como Deus devidamente nos ensinou. Mas aqui também, meus irmãos, nós vemos algo que também chama a nossa atenção. E aqui nós vemos que há uma necessidade de preparação para a ceia do Senhor. Se você observar bem, no versículo 22 a 27, momentos depois da primeira porção, nós somos informados que está acontecendo aí, né, a Santa Ceia, como nós entendemos. E afinal de contas, os discípulos estão comemorando a Páscoa. E a Páscoa aqui, pelo Senhor, é substituída, então, pela ceia, né, por essa refeição que o Senhor Jesus está fazendo com os seus discípulos. E é interessante a pergunta que Jesus faz ao apresentar o traidor. Se você vê lá no versículo 19, o Senhor Jesus, no versículo 18, o Senhor Jesus apresenta a questão da seguinte forma. Ele diz assim: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a questionar-se e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Esse porventura sou eu é muito importante no texto, porque ela se trata de uma palavra de autoexame, de autoperscrutação, onde a pessoa começa a se autoexaminar se de fato é ele o traidor. Imagina aí os apóstolos à mesa com o Senhor Jesus, e ele chega para os 12 e diz, olha, um de vocês haverá de me trair. E só havia um traidor, mas certamente essa colocação do Senhor Jesus Cristo levou todos a se questionar, será que sou eu? Será que sou eu o traidor? Será que sou eu aquele que que vai fazer tamanho ato mal contra o Senhor Jesus Cristo? E a intenção do Senhor Jesus nada mais é do que essa, meus irmãos, de levar os discípulos a ter um autoexame. E nós deveríamos fazer isso também todas as vezes que nós nos reunimos para a ceia do Senhor ou para nos reunir à mesa, quando estivermos ceando com os nossos irmãos. Fazer um autoexame, uma autoperscrutação em nosso coração, para saber se devidamente nós não temos traído o Senhor Jesus em nossa caminhada cristã. Se nós de fato temos andado do modo como agrada a Cristo Jesus, naquilo que Ele requer de nós. Quando você se aproxima da mesa do Senhor, você tem o cuidado necessário de se questionar e examinar a sua conduta e as suas obras, para saber se de fato você é alguém digno de participar dessa mesa, se você de fato está em plena comunhão com Cristo para participar dessa mesa. Devemos fazer as mesmas perguntas que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Será que sou eu? Será que sou eu um traidor? E fazendo esse questionamento, meus irmãos, devemos ser analisados pela palavra de Deus e ser achados fiéis. Então, lembremos disso, sempre é importante fazermos uma autoanálise, todas as vezes que estivermos, então, nos aproximando da ceia do Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos, onde nós vemos aqui o Senhor Jesus suportando a infidelidade dos seus discípulos. Esta é a prova do grande amor que o Senhor Jesus demonstra para com seus discípulos. Mas nós vemos ainda uma segunda demonstração de amor da parte de Cristo para com eles. E essa demonstração de amor nada mais é do que o Senhor Jesus estabelecendo uma aliança de comunhão com esses discípulos infiéis.
Veja o que diz o versículo 22 até o versículo de número 27. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Imagine bem a cena que se levanta diante de nós. O Senhor Jesus estava ao redor da mesa, com os seus discípulos. Eles tinham acabado de comer a Páscoa, que era a celebração na qual eles estavam inseridos, né? Ele estava dentro de um quarto com seus apóstolos, comendo da Páscoa. De repente, surgiu toda essa conversa. O Senhor Jesus apresenta para os seus discípulos que haveria de vir um traidor. E não apenas isso, ele sabia também que todos os seus discípulos o abandonariam e Pedro o negaria. Imagine que todas essas coisas estão acontecendo minutos antes, horas antes, de que o Senhor Jesus será entregue para o Sinédrio, será entregue para Pôncio Pilatos e será morto e crucificado daqui a algumas horas. E todas essas coisas estão passando pela mente de Cristo, passando pelo Espírito de Cristo, de que ele irá experimentar todas essas coisas momentos após. Certamente a tendência nossa seria de ficar apavorado, angustiado, talvez imaginar que tudo está perdido para nós. Mas não é assim que o Senhor Jesus se comporta. Pelo contrário, é exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus renova a aliança com os discípulos dele. E o que nós vemos do versículo 27 ao 31, nada mais é do que a renovação da aliança de Cristo com o seu povo, com os seus apóstolos, com os seus discípulos. A aliança anterior a essa, meus irmãos, tinha sido aquela ficada lá com Moisés, que está relatada lá em Êxodo 24, quando Moisés chama os anciãos, chama o povo, junta animais para que pudessem ser sacrificados, sacrificam os animais e asperge o sangue sobre todas as pessoas. Essa foi a última aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, estabelecendo assim a aliança com eles. Mas o que nós sabemos é que aquele povo lá na antiga aliança, a semelhança dos discípulos, eles transgrediram a lei de Deus, eles não cumpriram a lei de Deus, eles foram infiéis à lei de Deus, eles não conseguiram cumprir devidamente o que era requerido pelos mandamentos. Se esperava que Deus não mais firmasse uma aliança, mas aqui o que nós vemos é uma nova aliança. Não mais, meus irmãos, não mais em cima de sangue de animal, não mais em cima do sangue de touros, de cabritos, de ovelhas. Pelo contrário, nós vemos o próprio Cordeiro de Deus se colocando à mesa, o próprio Cordeiro de Deus estabelecendo uma aliança, ou melhor, uma nova aliança no seu sangue. Aqui é onde nós encontramos então a instituição do que nós chamamos e do que nós estamos vivendo hoje, da nova aliança de Deus com o seu povo, ou a nova dispensação da aliança da graça, onde Cristo estabeleceu com o povo de Deus, rebelde e pecador, uma aliança firmada em seu sangue. E só para vocês terem uma ideia, a característica dessa aliança, ela não é uma aliança que deixa o povo distante, pelo contrário, é uma aliança que torna ainda mais íntimo o relacionamento de Deus com o seu povo. Se você abrir comigo lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, nós vemos de modo mais ampliado qual a característica dessa nova aliança que Cristo está estabelecendo aqui com o seu povo.
Eu peço que vocês abram comigo em Jeremias, no capítulo de número 31, e leremos a partir do versículo 31 também. E vejamos ali a característica dessa nova aliança. Todos acharam? Diz assim então a palavra do Senhor, Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eu vou levantar aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você consegue ver que essa nova aliança que haveria de vir, que foi profetizada pelo profeta Jeremias e que está sendo cumprida agora com o Senhor Jesus Cristo, é uma aliança de comunhão, é uma aliança de casamento, é uma aliança de intimidade entre Deus e nós. Nós conhecemos a Deus pessoalmente, não haveria necessidade de alguém nos falar de Deus, porque nós de fato conheceremos Deus como Ele é, no mais íntimo do nosso coração. Essa é o caráter, é a característica da nova aliança que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo com o seu povo. Nós poderíamos dizer, em outras palavras, que nada mais é do que uma aliança de casamento, onde duas pessoas agora passam a ser um mesmo corpo. E desse modo, então, é que Cristo estabelece essa nova aliança com seus apóstolos. Uma nova aliança necessariamente firmada em seu sangue. Mas perceba ainda, meus irmãos, que não se trata ainda de uma nova aliança de comunhão em seu sangue. Essa aliança, ela não é necessariamente para todas as pessoas. Ela é uma aliança apenas para alguns. Se você olhar comigo aí no versículo de número 24, está escrito assim: então disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ele não diz em favor de todos, mas em favor de muitos. Havia uma quantidade de pessoas, um número enorme de pessoas que iriam participar dessa aliança, mas não se trata necessariamente de todas as pessoas do mundo. São de muitos, mas não de todas as pessoas. Essa é uma outra característica da aliança. E ainda uma última, é uma aliança com um caráter perpétuo. Se você olhar aí no versículo de número 25, está escrito assim: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. O Senhor Jesus aqui no versículo 25, meus irmãos, está fazendo uma promessa de que Ele retornaria novamente, de que Ele não mais, o próprio Senhor Jesus, Ele não mais beberia do fruto da videira, até o dia em que Ele haveria de beber um novo vinho conosco, um vinho agora que vai ser celebrado não mais
daquele primeiro modo, como está relatado aqui pelo evangelista Mateus, mas no reino de Deus. Quando o reino de Deus for devidamente estabelecido, ali sim, de fato, Cristo celebrará uma nova ceia. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus, ele foi o anfitrião dessa ceia, ele será também o anfitrião da nova ceia que teremos na glorificação, na ressurreição, nos últimos dias, quando Cristo estabelecer a sua aliança. E uma última característica, meus irmãos, dessa aliança que Cristo estabeleceu conosco, é que ela se trata de uma aliança festiva, de uma aliança de plena alegria. No versículo 26 está dito assim, que tendo cantado um hino, eles partiram para o Monte da Oliveira. Era comum entre os judeus, todas as vezes que eles se reuniam para partir a Páscoa, que assim que acabasse, eles cantavam um hino. Não necessariamente um hino, porque naquela época não havia um hinário na mão deles. O hinário que eles tinham em suas mãos nada mais era do que o saltério, os salmos de Davi, os salmos de Asaf e o salmo de Moisés, como também de Salomão e tantos outros autores do livro dos Salmos. Só que na ocasião da Páscoa, eles tinham o costume de cantar o salmo do Halel, que é aqueles salmos que se compreendem do 113 até o 118. E o Senhor Jesus, seguindo a tradição judaica aqui, da celebração da Páscoa, assim que ele acaba de instituir a nova aliança, assim que ele acaba de instituir a ceia do Senhor nessa nova aliança, ele então canta um hino, que nada mais é do que um salmo. Está escrito hino, porque o salmo também, ele carrega essa conotação de hino. Existem alguns salmos, se você olhar nos saltérios da Bíblia, eles são chamados de hinos também, né? São salmos, mas o nome daquele salmo é um hino. Não necessariamente o hino que nós temos em nossas Bíblias, mas um salmo. E o que nós vemos é que se trata de uma aliança festiva, estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós temos motivo de sobra para nos congratular e nos regozijar em tamanha prova de amor que o Senhor Jesus demonstra conosco, em estabelecer uma aliança com pecadores infiéis, como necessariamente nós somos. E aqui nós temos algumas lições para aprender à luz dessa passagem que nós acabamos de expor. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês como aplicação, é que ao analisarmos que o Senhor Jesus, ao instituir a aliança, ele institui também a ceia do Senhor, nós devemos ter a ceia, nós devemos ter um momento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que a ceia representa. O Senhor Jesus aqui está instituindo, está inaugurando, né, a nova aliança, e ao mesmo tempo acrescentando um novo elemento de culto, que nada mais é do que a Santa Ceia. E a Santa Ceia aqui estabelecida por Cristo, ela representa um momento íntimo de comunhão com Ele. Um momento que nós conhecemos o Senhor Jesus como Ele é, temos plena comunhão de intimidade com Ele. Além disso, nós aprendemos aqui também que que a ceia do Senhor, ela é uma parte do culto exclusiva para crentes. Como nós vimos aqui nessa aliança estabelecida por Cristo, por meio da Santa Ceia, que não são todas as pessoas que devem participar desse momento de comunhão, porque o próprio Senhor Jesus havia dito, em verdade vos digo, ele diz, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então a Santa Ceia que está estabelecida diante de nós, ela deve ser experimentada, participada, tão somente por aquelas pessoas que fizeram uma aliança com Cristo, que tiveram o sangue de Cristo aspergido em suas almas. E nós vemos aqui ainda, meus irmãos, que a Santa Ceia é um testemunho vivo do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo.
No versículo 25, como nós falamos, há uma promessa do retorno do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele está prometendo aos seus discípulos que um dia ele retornaria. E aqui fica essa lição tão importante para nós. A ceia, ela não necessariamente quer dizer e representar a morte do Senhor Jesus. Ela representa também o retorno de Cristo. Ela é um testemunho vivo para aquelas pessoas que o Senhor Jesus um dia há de voltar. E por último, meus irmãos, como uma aplicação que não poderia passar desapercebido, por causa do versículo 26, nós devemos também nós vemos aqui a necessidade de cantarmos salmos na casa do Senhor. Era uma prática comum do Senhor Jesus Cristo, principalmente nos momentos de festividade e de culto. E o que nós vemos hoje em dia é que há um grande número de pessoas que, de certa forma, tem algum certo preconceito com os salmos, em entoar os salmos ao Senhor. Mas nós vemos aqui claramente que o próprio Senhor Jesus Cristo, em um momento de culto, em um momento de celebração como era a Páscoa, ele cantava salmos a Deus. Em especial, devemos fazer a mesma coisa quando estamos celebrando a Páscoa, quando estamos participando da Santa Ceia que está diante de nós. A grande lição, meus irmãos, que nós aprendemos à luz desses versículos 22 a 27, a 26, é que o Senhor Jesus, ele é o anfitrião. O Senhor Jesus é aquele que administra e organiza toda essa ceia e toda essa Páscoa. Na verdade, é ele quem parte o pão. Na verdade, é ele quem distribui o vinho. Ele é de fato o anfitrião e quem administra essa festividade que está diante de nós. E aqui nós temos um grande símbolo que nós experimentamos todas as vezes que nos achegamos a essa mesa. Devemos entender, meus irmãos, que apesar de serem homens que estão à frente, fazendo a distribuição do cálice e do vinho, eles representam nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando o presbítero, ou o diácono, ou o pastor estiver indo até as suas mesas, até as suas cadeiras, com a bandeja do pão, ou com a bandeja do vinho, lembre-se, não são necessariamente o homem que você está vendo ali, eles estão representando o próprio Senhor Jesus Cristo. É Cristo quem vai até você distribuir o pão e o vinho que vocês devem participar e alimentar. O sangue, a aliança que foi feita no seu sangue. O pão representando o corpo e o sangue, e o vinho representando necessariamente o sangue do Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa nada mais é do que a prova infalível de que o Senhor Jesus ama pecadores infiéis, porque ele fez uma aliança com esses discípulos. Que nós, meus irmãos, possamos estar bem certos dessa verdade que o Senhor Jesus comunicou para nós essa noite, que ele verdadeiramente ama os seus discípulos, aqueles que se lançaram com ele, que lançaram a sua vida, a sua sorte com o Senhor Jesus Cristo. Esse nada mais é do que de verdade uma loucura de amor feita por Cristo Jesus àqueles que o seguem. Porque quem poderia se aventurar a fazer uma aliança com homens e mulheres que ele sabia que o trairia? Cristo foi capaz de fazer isso. Algo comum, meus irmãos, entre o relacionamento humano é que as pessoas, elas costumam se unir porque elas experimentam algum benefício do próximo. Ninguém se interessa por outro que faz mal a ele. Isso costuma acontecer dentro dos relacionamentos. Eu gosto da minha esposa porque ela me faz bem. Do contrário, se ela me fizesse mal, não teria por que eu querer estar do lado dela. Mas quando nós olhamos para o amor do Senhor Jesus e o que motivou o Senhor Jesus a querer fazer essa aliança conosco, não foi necessariamente algo
bom que nós poderíamos fazer com ele. Pelo contrário, o que nós fazemos com o Senhor Jesus Cristo nada mais foi do que o mal, e mesmo assim ele se dispôs a casar com os seus discípulos. Veja comigo aí em Romanos, no capítulo de número 8, no capítulo de número 5, a partir do versículo 8, e vejamos então como essa prova de amor do Senhor Jesus supera todas as nossas expectativas. Veja Romanos 5, capítulo 5, a partir do versículo 8. Diz assim então a palavra do Senhor, Romanos 5, a partir do versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui, meus irmãos, tem a prova, a sumidade, né? O clímax desse amor do Senhor Jesus Cristo. Ele nos amou para que nós fôssemos libertos da grande ira de Deus que cairia sobre nós. Ele pegou pessoas que eram seus inimigos para abençoar os seus inimigos e fazer com que eles fossem reconciliados com Deus. Prova de amor maior do que essa, certamente nós não experimentaríamos nem mesmo do nosso cônjuge ou sequer dos nossos pais. Cristo experimentou essa ira em nosso lugar para que nós pudéssemos então ser casados com Ele. Que Deus, meus irmãos, possa aplicar essas verdades em nosso coração e fazer com que nós estejamos admirados com tamanha prova de amor que Cristo demonstrou para com os pecadores, fazendo então uma aliança conosco, mesmo sendo nós infiéis. Oremos a Deus e agradecemos a Ele pela sua palavra. Senhor, queremos agradecer a Ti pelo que ouvimos essa noite, pelas verdades da Tua palavra, pela prova, ó Deus, do amor que Tu demonstrou para nós, fazendo uma aliança conosco, mesmo sendo nós achados ainda inimigos diante de Ti. Queremos pedir, ó Deus, perdão por não darmos o valor devido que o Senhor merece, porque muitas das vezes não lembramos, ó Deus, do quão foi custoso ao Senhor a aliança estabelecida conosco, a aliança estabelecida no Teu sangue. Peço a Deus que o Senhor trabalhe em nosso coração, de modo que nós possamos ser achados fiéis diante de Ti, ó Deus, de modo, ó Deus, que nós possamos ser mais ainda impactados pelo amor que o Senhor demonstrou para nós, experimentando na cruz do Calvário as dores que nós merecíamos. O fato do Senhor fazer uma aliança conosco, mesmo sabendo que nós faríamos mal ao Senhor, é de fato, meu Deus, de nos deixar corados de vergonha. Que o Senhor seja glorificado, receba nos altos céus a glória que é devida a Ti, em nome de Jesus. Amém.